Olá, seja muito bem-vinda ao meu canal. Eu sou a Patrícia Silva e esse é o meu segundo episódio da minha gravidez atual. Eu estou grávida de uma menina e logo ela já estará por aqui. Eu estou com 38 semanas e 4 dias e nesse vídeo eu vou falar sobre perguntas e respostas. Perguntas que o povo me faz, né? Qual é a grávida que não fica aí sujeita a tantas perguntas por aí, não é mesmo? O que come? Se teve enjoo? Se inchou? Se é menino? Se é menina? É tanta pergunta. E por isso eu resolvi fazer hoje este vídeo, que é também, num geral, é uma gestação muito diferente da minha primeira gestação, graças a Deus. Você acompanhou os meus vídeos e viu e vai notar a diferença. Então, a primeira pergunta é, para que eu responda, sobre fome. Sim, eu tive muita fome do primeiro até o terceiro trimestre. Só que no terceiro trimestre amenizou mais um pouco. Pode ser que seja por causa do espaço que a bebê ocupa aqui na minha barriga. Então, o estômago fica mais comprimido. A fome até é um pouco grandinha, mas não tô comendo como na quantidade e nas vezes que eu comi lá no primeiro trimestre e no segundo trimestre. Sobre enjoo, acho que essa foi a pergunta que eu mais ouvi, uma das mais que eu ouvi. Enjoo, eu não tive enjoos no ponto de passar mal em nenhum momento, só apenas com cheiros, alguns cheiros. Até hoje eu ainda sinto assim um enjoo com algumas fragrâncias, tanto de comida como de perfume de pessoas, mas nada é tão relevante. Sede, você teve muita sede? Sim, tô tendo até agora. Talvez eu não tenha tomado a água suficiente que eu deveria tomar. Porém, a sede é constante. Tem dia que é uma sede de água gelada, coisa que eu não tenho o hábito de tomar água gelada, não estando grávida. E tem dia que é para tomar outros tipos de líquido. Um líquido mais azedo, cítrico, para saciar aquela sede. Sobre desejos estranhos, não tive nenhum. Preferências do que comer. Eu continuo tendo o hábito de comer comida que sustenta, arroz, feijão, mais natural. Porém, tem momentos teve fases que eu tive muita vontade, assim, de comer ou beber coisas cítricas. Está até agora, na verdade, nos 3 trimestres. E também doces. Só que assim, mais pro lado do chocolate, que o chocolate eu já gosto, naturalmente. Porém, eu sinto desejo de comer um pouquinho de chocolate todos os dias. E acrescentando aqui também, desculpa você tá me ouvindo um pouco ofegante, porque a gravidez dá esse estado mesmo na mulher, porque comprime os nossos órgãos e aí a gente fica mais ofegante. E ainda mais que eu tô no último mês, né, gente? Bom, o que eu comi durante a gestação? Pra falar a verdade, eu comi quase tudo. Não vou dizer de quase tudo, porque eu vou responder na próxima. O que eu não comi? Eu comi de tudo, até o que eu não comia antes. Como eu já disse em outro vídeo, eu tenho até um hábito saudável. Porém, não teve muita boa dieta por aqui de hábitos saudáveis.
Não foi assim exuberante, no exagero, mas eu não passei vontade. Comi coisas que eu não comia, pão, refrigerante, não faz parte da minha alimentação não estando grávida. Massas em geral, eu comi de tudo. Comi quantidade de sobremesas, além do que de costume. E seguindo nessa linha do que comi, do que não comi, a única coisa que eu não comi é comida japonesa, que eu estou assim com água na boca para comer. Porém, é um mito, né? Que a grávida não pode comer comida japonesa. Porém, desde que ela coma para matar a vontade, saciar a vontade, num lugar de confiança e dar preferências para os fritos, ela pode comer. Só que mesmo assim, eu achei melhor não arriscar. Então eu continuo com a vontade e depois da gravidez, ó, uma comida japonesa vai cair muito bem. Sobre exercícios físicos, no início da gravidez, quer dizer, antes da gravidez, eu já praticava musculação e às vezes caminhada. Mas aí, quando eu descobri a gravidez, eu acho que no início, quando eu já estava grávida, eu ainda estava indo na academia, mas eu não sabia da gravidez, isso mesmo. Mas, depois que eu descobri, eu achei melhor não. É proibido? Não é proibido, mas eu fiquei com um pouco de medo, assim, de pegar peso. Não que eu não tenha, no dia a dia eu peguei peso, eu limpo a casa, afasto móveis, afasto coisas que tá dentro do alcance de peso, né? Mas abaixo, levanto, subo escada, mas a musculação eu deixei de lado. Só que aí eu acho que lá no primeiro e no segundo trimestre, não lembro os meses, acho que até 6 meses, eu optei pela caminhada. Eu fiz caminhada pelo menos. Depois dos 6 meses, eu já comecei a sentir mais ofegante, então eu parei. Mas vamos considerar que eu continuei na caminhada para ir nos lugares, né? E o trabalho, Patrícia? Bom, quando eu descobri a gravidez, essa nova gravidez, eu tinha acabado de sair do último trabalho de CLT que eu tinha como professora. E aí, naquele tempo de saída, de alguns dias depois, e foi exatamente fora do período de trabalho que eu fiquei grávida. E então, desde então, eu tenho me dedicado a trabalho em casa mesmo. Trabalho com vendas, trabalhando, fazendo vídeos aqui no YouTube. Inchaço. O inchaço, ele veio um pouquinho lá quando eu tava no 4º mês, mas devido a um dia que tava muito calor, num lugar que eu tinha viajado, um lugar muito quente. E também, agora do 7º mês pra frente, veio tempos de inchaço, porém, acredito eu que não foi por alimentação, porque eu, graças a Deus, não tive pré-eclâmpsia, nem diabetes gestacional, então não me causou inchaço por isso. Mas nos dias quentes, é notável que vai inchar. E me aconteceu isso. Então, encheu pés, mãos. Mas quando eu repouso com os pés para cima, alivia e volta um pouco ao normal. Mas o inchaço foi mais pelos dias quentes. E manchas, você teve? Sobre manchas, eu já fazia tratamento contra melasma no meu rosto. Também lá depois do 6º mês, eu acredito, eu não vou lembrar de tudo de
cada coisa para cada mês. Mas eu percebi que o melasma, ele foi acentuando, ele foi voltando, na verdade, de todo o tratamento que eu tinha feito, clareado, voltou no meu rosto. Agora não dá pra, talvez não dê pra perceber que eu passei um pouquinho de maquiagem para o vídeo, mas eu vou colocar a foto aqui de como escureceu. Mas tudo bem, eu vou retomar o tratamento após 3 meses da minha bebê ter nascido. Mas assim, em questão de manchas, é natural que o pigmento da pele na gestante ele escureça, como a linha negra, apareceu a linha negra, que é aquela linha vertical na barriga. Que mais? Outras partes também do meu corpo escureceu, como o bico do peito, que é normal também. Mas sempre no mesmo tom, né? O mesmo tom do melasma foram os tons onde escureceram algumas partes. E as axilas também. E eu sei que é só uma fase e depois do pós-parto ela vai clareando com o tempo. Gente, outra coisa que eu tinha tratado também antes da gravidez eu tinha tratado algumas verruguinhas que eu tinha no pescoço. Eu tenho até uma aqui com uma cicatriz mais clara. Então, alguns procedimentos eu fui fazendo antes que eu ficasse grávida, né, novamente. E eu tinha tirado as que estavam incomodando. Porém, veio praticamente dobrada. Por conta dos hormônios da gestação, essas verrugas vieram dobradas. Então tem um pouquinho, mas não são grandes. Tem um pouquinho aqui pelo tórax aqui, né, o peito aqui. E um pouquinho, algumas no pescoço. E quando eu passo a mão, assim, ou assim, eu sinto bem o relevo delas aqui. Depois eu tenho que tirar de novo. Sobre o xixi, esse é o mais famoso, né? No começo eu ia bastante, depois amenizou, acho que ia normal no banheiro, assim, questão de levantar à noite. E agora, principalmente no último mês, não tem como correr disso. A gente levanta toda hora para ir no banheiro durante a madrugada. E durante o dia também, né? Como eu já ouvi de outras mães, dá vontade de ficar sentada no vaso. Porque, assim, em tempos curtos, o tempo para ir no banheiro, né? Se bebe água, vai. Bebe líquidos, vai. Toda hora eu tô indo no banheiro, sim. Em questão de saúde, eu tive, falando do xixi, né? Eu tive infecção urinária 3 vezes. Eu procurei tomar bastante água, mas as pesquisas dizem que não é só porque a pessoa toma bastante água que não vai ter infecção de urina. Eu tive 3 vezes, mas foram assintomáticas. Não sinto dor de nada quanto a isso. E eu só descobri mesmo pelos exames feitos constante pelo exame. Os exames de urina, eu ia falar de sangue. Pelos exames mesmo, mas sem sintomas. Então, pela 3ª vez, eu estou tomando remédio contra a infecção urinária. Voltando lá nos enjoos, teve um dia, algumas 2 semanas atrás, eu comi algo que não me fez bem e eu amanheci com o estômago bem dolorido. E aí foi a única vez que eu acabei vomitando, mas não era de enjoo, é porque o estômago estava doendo por algo que eu comi que me fez mal. E uma vez só pela manhã que eu vomitei e no restante do dia, até a parte da tarde, eu fiquei com diarreia. Mas como eu fui logo no médico,
Então, eu fui medicada e no mesmo dia eu já fiquei bem. Azia, tive azia? Tive azia, principalmente nos últimos meses. Agora do 8º para o 9º mês, dependendo do que eu como e dependendo do dia também, não é constante, dependendo mais do que eu como mesmo. Ou se comer demais, dá um pouco de azia. Comer e tomar líquido por cima da azia, que é o que incomoda, mas não é todos os dias. E agora uma pergunta curiosa, você sabia que o pé da grávida pode crescer durante a gestação? Pois é, o meu cresceu. Geralmente o meu lado esquerdo é maior do que o direito, não estando grávida. E na gestação, logo o pé esquerdo, que eu senti mais diferença. Cresceu sim um pouquinho. Pode voltar ao tamanho antigo ou não. Fica maior pelo inchaço, mas os centímetros também cresceu sim. Eu sinto essa diferença nos meus calçados. E dores, Patrícia? Bom, dá o cansaço, né? Eu tive, assim, mais cansaço nos primeiros meses, na questão até de você querer descansar e deitar e sentar. Eu tive mais cansaço nesses períodos. Os últimos meses, entre o 8º e 9º mês, é mais quando eu faço atividade que forçam, né? Então, dá esse cansaço e que dá a necessidade de eu ter que descansar. E aí, como tem um peso maior, também causam dores. Bom, a bebê já está já está no seu bom tamanho aqui na barriga, então já força o quadril. Então dói um pouquinho as costas, na lombar, e na região pélvica eu já sinto pesado, que aí dá dificuldade para levantar e às vezes para andar. E estrias você teve? Não tive, graças a Deus, não tive estrias nem no peito e nem na barriga. Desde o começo eu hidrato com creme, no início eu hidratava com óleo e depois eu fui hidratando com creme, a barriga principalmente. Você teve dor de cabeça? Sim, eu tive dor de cabeça no início, algumas vezes, e durante toda a gestação, assim, umas poucas vezes. Se eu achava que era que estava mais acentuada, aí eu corria pro paracetamol, pro remédio. Mas eu evitava no último, mas quando eu via que não passava naturalmente, eu corria mesmo pro comprimido, que aí é o que ajudava a passar rápido. Outra curiosidade também, a grávida pode ter rinite gestacional. E eu tive, no início, bem no início da gestação, eu tive rinite mesmo, de rinite gripal mesmo, coisa que nunca mais eu tinha tido, porém eu fiz o tratamento tomando suco de laranja, chazinho de limão, e aí sarou rápido. E depois disso, durante a gestação toda mesmo, o nariz fica constantemente seco, às vezes entupido e às vezes assim, né, dá até a dificuldade de respirar, mas nada grave. Eu fui hidratando mesmo com água e lavando, né? E foi o que foi resolvendo. Outra dor que eu tive, tudo isso assim que eu fui falando de dores, foi coisas normais da gestação. Não foram, graças a Deus, coisas que eu tinha que ficar correndo para o hospital, graças a Deus. Então, zero gestação de risco. Então, outra dor que eu tive, que essa que incomodou bastante, foi a dor pelo inchaço. Ele comprime os nervos. E aí, a dor aqui no pulso, eu vou colocar o nome aqui dessa dor que eu esqueci.
ela causa por causa do aperto dos músculos. Dói demais o pulso, assim, e os dedos. Ele impede a flexibilidade, a movimentação dos dedos, que dói demais, demais, demais mesmo. Principalmente no dormir e quando a gente acorda. Sempre que eu tava acordando, tava com essa dor chata. E a única coisa que eu fiz mesmo é movimentar, ficar movimentando, que aí no passar do dia voltava, mas às vezes continuava doendo no dia. E usei aquele tecido elástico que chama munhequeira, que também é o que ajudou bastante. E um detalhe, né? A memória. Como ficou a sua memória, Patrícia? A memória, vocês viram, agora acabei de falar da dor, que eu esqueci o nome. E a memória da grávida fica mais fraquinha mesmo, e a minha ficou. Tá até agora. E o sono, as pessoas perguntam, você teve bastante sono? Nessa gestação, não tive o sono aquele sono gostosinho, assim, não. Fiquei normal, em questão do sono. Mas, porém, teve noites que eu não tinha sono. Do contrário, de ter sono, muito sono, eu não tinha sono. Então, por vezes na hora de dormir mesmo, o sono não vinha. E durante o dia, tranquilo. Só se algum dia que eu acordar muito mais cedo, por conta de compromisso, e eu fazer atividades que cansam o corpo, aí sim dá um soninho, que é normal. Outra questão que as pessoas perguntam também: quantos quilos você engordou? Tem gente que não acha que eu engordei tanto, e tem gente que notou a diferença. Sim, eu engordei 20 quilos. Claro que não é. Eu vou me justificar, é claro, né? Pra salvar dessa. Claro que não é todo do meu corpo. É o peso da bebê, da placenta, do líquido amniótico, do líquido que forma no corpo, do fluxo sanguíneo. Mas sim, engordei aí bons quilinhos. As pessoas perguntam também: e pra dormir, você dorme bem? Agora que nos últimos meses, né, que a barriga vai crescendo, vai incomodando mesmo. A gente não pode dormir de bruço, então, e dormir pra cima também é ruim. Então, as únicas posições que tem são de lateral, direita ou esquerda. Então, consigo dormir, mas eu acordo por conta que cansa o lado que a gente fica. Então, acordo para virar pro outro lado e durmo de novo. Tem gente que me pergunta: você usa vestido largo, roupa larga? Na minha gestação inteira, eu preferi, é o que eu acho bonito, pelo menos pra mim, sempre roupas justas, porém confortáveis. Por exemplo, meu uniforme da gestação foi uma calça legging para gestante, vestidinhos colados, calçado, o mesmo tênis, a mesma rasteirinha e jaquetinhas, assim, uma terceira peça por cima da roupa, dependendo do que eu tava vestindo. E isso, porque os vestidos, aqueles vestidões largões, eu não me sinto bem. Eu acho mais bonita em questão de gestante, com as roupas mais coladinhas. Uma das coisas que repercutiu desde o início da gestação até agora é um gosto ruim na boca. É uma salivação com gosto que não dá para definir, para explicar. Só que assim, quando eu como alguma coisa, ele passa
esse gosto passa, mas logo volta. Então, o que resolve, né, com isso é ou escovar os dentes, que aí fica aquele gostinho da pasta dental, ou chupar chiclete. Aí eu costumo comprar o chiclete Mentos, que é o que eu prefiro do que o Trident, e aí também alivia bastante. Mesmo porque é sem açúcar, então, segundo o rótulo, né? Então resolve bastante, é o que me ajudou, tem me ajudado. Ah, gente, uma parte boa. E o cabelo cresceu? Algumas pessoas perguntam. Então, já que esse canal aqui eu falo sobre a evolução do meu cabelo, né? Do meu cabelo cacheado. Nossa, o cabelo ele tem ficado forte. E cresceu, né? Cresce um pouco mais do que o normal. E hoje eu tô de coque, mas tem dia aí que eu penso pra lavar, enfim, tem que ter. Eu prefiro dias ensolarados, e dias mais frios eu tenho que lavar cedo pra secar logo. E o cabelo tá assim, tá firme e forte até então. Tá maior, porque eu gosto, né, que cresça. E mesmo sabendo que na pós-parto, né, falam que pode cair por conta dos hormônios, da amamentação. Mas eu vou me precaver quanto a isso, tomar a vitamina certa para que ele continue forte. Gostou do conteúdo de hoje? Gostou das minhas respostas? Agora tirei todas as suas dúvidas, né? Porque é um pergunta daqui, de lá, que olha só. Então, deixa aí o seu like, comenta, compartilha e continua aqui comigo para os próximos episódios. Fica com Deus, um beijo. Tchau.